A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. Com muita alegria estamos começando mais uma aula da nossa EBD. Hoje, dia 29 de novembro, último domingo do mês. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, por você fazer parte da nossa EBD, essa ferramenta que Deus tem nos dado para crescermos espiritualmente, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Na lição de hoje, irmãos, vamos ver o que Zofar, o terceiro amigo de Jó, falou e qual foi a resposta de Jó a ele. Mas, antes de mais nada, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus, pedindo a sua direção na nossa aula. Oremos. Querido Deus, nosso amado e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, com vida, com saúde. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor sobre nossas vidas, meu Deus, por este privilégio, o verdadeiro privilégio, Senhor, que temos de poder ter acesso à Tua Palavra, Senhor, de podermos estudar a Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor tem reservado em nossas vidas, para estarmos todo domingo pela manhã, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo, Senhor, com o Senhor, através da Palavra que o Senhor deixou escrita para nós. Pai, que nesta manhã nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, para aprendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar esta manhã e colocarmos em prática, Senhor, em nossas vidas, produzindo frutos para o Teu reino, Senhor, alcançando novas vidas para o Teu reino, tirando das garras de Satanás. Que possamos, através da vida do Teu servo Jó, meu Deus, extrair ensinamentos preciosos que a Tua Palavra tem para nós. Fica conosco nesta manhã, Senhor, essa é a nossa oração, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Convido a você, nesse momento, a louvar conosco com o hino 304 da harpa cristã.
Glórias a Deus, meus irmãos. É sempre bom louvar ao nosso Deus, especialmente com os hinos da harpa, hinos maravilhosos que falam aos nossos corações. A nossa lição de hoje, meus irmãos, tem como título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Nas últimas duas lições, vimos os discursos dos outros dois amigos de Jó, tentando explicar o porquê de Jó estar passando por aquilo. Na lição de hoje, vamos encerrar essa parte do livro com os discursos do terceiro amigo de Jó, Zofar. Façamos a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Jó, capítulo 11, do verso 1 ao 10, e depois o capítulo 20, também do versos 1 a 10. Leiamos. Jó 11. Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: Não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando, muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você pode fazer? É mais profundo que o abismo, e o que você pode saber? É mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Jó 20. Então Zofar de Naamá respondeu: Preciso falar, pois é profundo o meu incômodo. Tive de suportar seus insultos, mas agora meu espírito me leva a responder. Você não sabe que desde a antiguidade, desde que o ser humano foi posto na terra, o triunfo dos perversos dura pouco e a alegria dos ímpios é apenas temporária? Embora seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre, lançados fora como o seu próprio excremento. Seus conhecidos perguntarão: onde estão eles? Passarão como um sonho e não serão encontrados. Desaparecerão como uma visão na noite. Aqueles que os viram não os verão mais. Suas famílias não os reconhecerão. Seus filhos pedirão esmolas aos pobres, pois terão de devolver as riquezas que roubaram. Vemos nessas passagens que Zofar insiste na tese de que o justo não passa por tribulação. Assim como seus amigos, para ele os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Por isso ele insiste na defesa da teologia da justiça retributiva. A diferença é que Zofar é bem mais incisivo, agressivo mesmo, ao falar com Jó. Dos três amigos, Zofar é o mais impiedoso. Ele não poupa palavras duras e críticas ácidas ao já combalido Jó. Enquanto os demais haviam feito 3 discursos, ele faz apenas 2, mas suficientes para derramar todo o seu ressentimento contra o patriarca Jó. Zofar era o mais jovem e foi o último a falar. Ele demonstra-se incomodado porque acredita que os amigos não foram hábeis o suficiente para argumentar com Jó. Em vez disso, ele acredita que a lábia de Jó tinha feito os outros amigos se calarem, mas ele não tinha engolido o discurso do patriarca e por isso se considera na obrigação moral de defender a justiça de Deus e silenciar os argumentos de Jó. Para ele, o discurso de Jó não passava de papo furado e uma afronta à justiça de Deus, conforme lemos em Jó 11, 2 e 3. Por fim, ele aconselha Jó a voltar-se para Deus. Em Jó 11, 5 e 6, nós lemos que, se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa,
se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. O que está nas entrelinhas dessa fala de Zofar é a sua convicção de que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado cometido. Zofar e os seus amigos entendiam que o sofrimento procede necessariamente do pecado. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Chama a nossa atenção e é importante observarmos a arrogância de Zofar, que de tão confiante em seu raciocínio, age como se falasse por Deus. Ou seja, Zofar estava certo de que sabia exatamente o que se passava na cabeça de Deus, e ai de Jó se Deus resolvesse falar. Ele defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Zofar vai além e afirma que Jó estava sofrendo pouco, que ele merecia mais, conforme Jó 11:6, que já lemos. Fica perceptível no discurso do amigo de Jó a repetição de aspectos dos atributos de Deus já referidos nos discursos anteriores. Ele destaca a onipotência, a soberania e a sabedoria de Deus. E sim, de fato, Deus possui todos esses atributos. A questão é que os amigos de Jó se colocam de forma arrogante como representantes de Deus e são categóricos ao defender que se Deus tinha permitido Jó passar por aquele sofrimento, era porque certamente Jó tinha feito alguma coisa grave que estava oculta e que ele se recusava a confessar. Ou seja, ou Deus ou Jó estaria com a razão. Mas jamais poderia Jó não ter feito nada e ainda assim estar vivendo todo aquele drama. O raciocínio deles era: se Deus estivesse certo, Jó estava errado. Por outro lado, se Jó estivesse certo, Deus é quem estaria errado. Como Deus não erra e nem age com injustiça, então, forçosamente, Jó havia cometido algum pecado. Era esse o pensamento simplório que os amigos de Jó tinham e que muitas vezes encontramos ainda hoje, meus irmãos. Jó reage com ironia à sabedoria, entre aspas, defendida por seus amigos. Zofar, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber e do próprio Deus em seu discurso. Em sua defesa, Jó fala que o discurso deles não passa de sabedoria humana e que qualquer um sabia aquilo, que tudo o que eles tinham falado em nada tinha acrescentado. Leamos Jó 12, 1-3. Então Jó falou novamente: vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo, a atitude dos seus amigos. Vocês me difamam com mentiras, são médicos incapazes de curar. Ou seja, Jó reclamava que os amigos tinham ido ali para consolá-lo, mas não tinham obtido sucesso. Eles, ao invés de consolar Jó, eles estavam simplesmente acusando e ajudando em nada a melhorar a situação que o patriarca estava vivendo. Por isso, Jó está determinado a deixar os amigos e ir procurar diretamente a Deus. Jó 13:3 nos diz: quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, quero defender minha causa diante de Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e que, quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens,
há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois ele não vê como os homens veem. O Senhor vê além do que aquilo que nós conseguimos ver. Exemplo disso vemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. A fala dos amigos de Jó não vinha de um relacionamento com Deus, mas simplesmente era uma herança do que eles tinham sido ensinados. A verdadeira sabedoria de Deus será trazida no capítulo 28 de Jó, que será o tema da aula do próximo domingo. Então, desde já, você está convidado a estar conosco também no próximo domingo e aprender sobre a sabedoria de Deus. Mas antes de seguirmos para o próximo tópico, eu gostaria de chamar ainda a atenção para 2 ensinamentos que podemos tirar dessa situação. Primeiro, é que não devemos falar aquilo que não sabemos. Zofar foi categórico em acusar Jó, em chegar rapidamente a uma conclusão, sendo que essa conclusão dele foi precipitada. Como sabemos, Jó não tinha cometido nenhum erro. Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Às vezes agimos como Zofar e condenamos sem sequer ouvir o outro lado. Somos rápidos para julgar, para formar os nossos conceitos, as nossas decisões. Precisamos ter cuidado, nos policiarmos, vigiarmos, pedirmos ao Senhor que nos ajude a sermos prudentes e não agirmos por impulso, com preconceitos ou com informações quando não temos todas as informações e assim tomarmos decisões equivocadas como Zofar tomou em relação a Jó. O outro ensinamento é que, mesmo que Jó estivesse errado, há formas e formas de se tratar com a pessoa que cometeu um erro, que cometeu um pecado. E mesmo que Jó estivesse errado, a forma que Zofar tratou com Jó não era correta. Não é com arrogância, com impiedade que nós vamos ajudar um amigo, que vamos ajudar um irmão. A exortação, quando aplicável, ela é necessária para o crescimento do outro e o crescimento do corpo de Cristo, mas ela deve ser feita com amor, com carinho, com cuidado, apontando sim o que precisa ser corrigido, mas primeiro tendo conhecimento da situação como um todo e não fazendo pré-julgamentos. E segundo, cuidando das feridas, cuidando daquilo que precisa ser cuidado com amor. Não é agredindo que vamos conseguir ajudar o nosso irmão. Exemplo maior disso é o nosso Jesus, que nos amou e nos ensinou a amar. Nesse segundo tópico, irmãos, vamos ver a sugestão que Zofar deu a Jó, que é a conversão como resposta à aflição. Na segunda parte do seu discurso, registrado em Jó, capítulo 11, dos versos 13 a 20, Zofar dá conselhos de natureza pastoral para Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiramente, ele aconselha Jó a preparar o seu coração e, em seguida, estender as mãos em oração, como uma demonstração da sua volta para Deus. Em Jó 11:13 lemos: se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Podemos destacar 2 coisas nessas orientações pastorais. A nossa vida espiritual comporta tanto aspectos internos como aspectos externos. A decisão vem de dentro, preparar o coração, mas é externada por meio das nossas ações. É através das nossas atitudes que demonstramos o que temos dentro de nós. Através do fruto é que nós podemos conhecer as árvores. O terceiro conselho pastoral de Zofar, entendendo que Jó estava em pecado, é que ele abandone o seu erro. Jó 11:14. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Para Zofar, se Jó cumprisse essas condições
reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, assim como os seus outros amigos, Zofar está certo apenas em parte. A sua teologia apresenta alguns problemas, fruto da sua ignorância. Sim, de fato, os conselhos que Zofar deu a Jó são bons conselhos de forma geral, mas não se aplicavam ao caso de Jó. Primeiramente, ele estava enganado em relação à culpa de Jó, que, como sabemos, não havia dado causa àquele sofrimento. Segundo, a ideia de arrependimento de Zofar era mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico em vez da graça divina, onde pela ação do homem, as ações humanas é que determinariam o agir de Deus. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. A isso damos o nome de legalismo religioso. E como sabemos, meus irmãos, não é através das nossas ações que somos salvos. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, mediante a fé nele como nosso Senhor e Salvador. E sim, depois dessa mudança interna, são exteriorizadas através das nossas atitudes e das nossas ações. O nosso comportamento reflete essa mudança que ocorre primeiramente em nosso coração, em nossa mente. Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás pensava de Jó, que ele só amava a Deus interessado no favor do Senhor, conforme podemos ler em Jó, capítulo 1, versículos 9 a 11. Em resposta ao Senhor, que havia perguntado a Satanás se ele tinha visto Jó, servo fiel, reto, íntegro, Satanás responde: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. O diabo havia acusado Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca de sua obediência e do seu amor ao Senhor. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria, que era que Jó demonstrasse que a sua fé era simplesmente baseada em querer as bênçãos de Deus. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio aparente de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. E isso fica bastante claro, todo o sofrimento de Jó nos capítulos 12 e 13. E tudo bem, meus irmãos, somos humanos, diante da dor e do sofrimento, não somos super-homens, nos lamentamos, sentimos a dor, choramos, ficamos abatidos. Muitas vezes somos criticados quando estamos passando por momentos de dificuldade e estamos mais fracos. Mas somos seres humanos, irmãos, e não há nenhum problema nisso. Não podemos, no entanto, nos deixar vencer pelo abatimento. Precisamos manter sempre, assim como Jó, manter sempre a nossa fé firme no Senhor, mesmo ela fraca, não deixar de confiar que Deus está nos sustentando e que Deus está cuidando de nós. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, ele estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia da sua integridade e por isso não se sujeitou a esse capricho do amigo. Mas isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas logo é dispensado. Leamos Jó 14, 1 a 4. Como é frágil o ser humano! Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te prestes contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro?
Ninguém. Vemos todo o desalento de Jó, a desesperança de Jó. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente, mas isso não acontece com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Portanto, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, não tenhamos medo de expressar as nossas dores, os nossos sentimentos. O nosso Deus nos entende, nos compreende, Ele nos criou, sabe que somos pó, conhece a nossa estrutura. Podemos sim colocar diante dele todas as nossas dores, as nossas petições, as nossas angústias, e ele recolherá cada lágrima que cai dos nossos olhos. Nesse terceiro tópico, irmãos, vamos ver mais um argumento de Zofar. Deus julga e castiga os pecadores. No seu segundo discurso, registrado em Jó 20, Zofar faz uma contundente defesa da lei da retribuição. Não há dúvidas de que a lei de causa e efeito está embutida em suas palavras. Segundo a teologia que ele defende, os ímpios são sempre punidos. Possivelmente, em nenhuma outra parte do livro de Jó há uma defesa tão contundente da doutrina da retribuição. Zofar fala a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante, que tanto o ímpio quanto a sua família são castigados, que o ímpio perderá tudo o que adquiriu e cairá em estado de miséria e penúria. Por fim, fala que tanto o ímpio como a família morrerão de morte violenta, sendo dessa forma destruídos. Uma indireta bastante direta para Jó, meus irmãos? Ele praticamente descreveu o que tinha acontecido a Jó e falou que aquilo acontece aos ímpios. A teologia de Zofar, embora tenha elementos de verdade, quando aplicada no caso específico de Jó, torna-se falha. Jó não é ímpio, nem está sofrendo porque fez por merecer. Zofar quer, a qualquer custo, justificar a razão do sofrimento de Jó, mas a teologia dele não é capaz de explicar esse sofrimento, a não ser se Jó tivesse pecado. Dessa forma, ele acaba magoando e ferindo a Jó com suas palavras, porque está firmemente convicto de que o amigo comporta-se como um ímpio. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas conforme o relato de Jó, isso nem sempre acontece. E é o que temos visto também em nossos dias. Leamos Jó, capítulo 21, do verso 7 ao 16. Porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos. Vêem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz, não queremos saber de ti nem de teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos, mas eu quero distância desse modo de pensar. Jó havia constatado que muitos ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem vida longa. Eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade.
A constatação de Jó era verdadeira naquela época e continua sendo verdadeira em nossos dias. Vemos muitos e muitos ímpios vivendo uma vida confortável, com saúde, com paz, com tranquilidade, seus filhos prosperando. E vemos muitos servos do Senhor vivendo apertado, com dificuldades para conseguir comprar as coisas, ou seja, com várias restrições, com problemas de saúde. Isso então, irmãos, deixa claro que a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. A prática e a vivência, a realidade que nos deparamos é de que nem sempre os justos têm conforto e nem sempre os ímpios sofrem. Acontece de justos sofrerem e muitas vezes os ímpios viverem com conforto. Outro ponto importante a observarmos se encontra logo no início da fala de Jó, no capítulo 21, que é a importância do ouvir. Jó 21, versos 2 e 3 nos diz: Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Muitas vezes, irmãos, somos rápidos para falar e tardios para ouvir, mas a palavra do Senhor nos exorta a fazer exatamente o contrário, conforme Tiago 1,19. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Muitas vezes o que a pessoa mais precisa é ser ouvida. Ao ouvirmos o outro, podemos entender a sua dor. É preciso estarmos atentos ao nosso comportamento. A maior parte de nós tem dificuldade em ouvir e precisamos buscar mudar esse comportamento. Meu pai já me dizia, a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Então, levemos esse conselho sábio da palavra do Senhor, que sejamos prontos a ouvir, mas tardios para falar e tardios para nos irar. Concluindo, meus irmãos, vimos hoje como Jó continua a sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Vimos também que a ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e os outros dilemas humanos não são para o cristão não é nova. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que estar em Cristo não significa a ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar pelos problemas e provações. Uma firme convicção de que Cristo passa junto conosco. Conforme a palavra do nosso Senhor em Mateus 28:20. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A relação da soberania divina com a realidade humana escapa totalmente o nosso limitado entendimento. É difícil para nós entendermos os desígnios do Senhor, mas pela fé em nosso Deus, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Fique com essa palavra, meus irmãos. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, de estar aqui, aprendendo, mesmo distantes uns dos outros, mas podendo estudar a palavra do Senhor.
e aprendendo dele, crescendo na nossa vida espiritual, crescendo na nossa caminhada cristã, amadurecendo, né, formando a base da nossa fé e produzindo frutos para o reino do nosso Deus. Que é para isso que Ele nos criou, para isso que Ele nos salvou, é para apregoar o seu reino, apregoar o seu evangelho, onde nós estivermos. Cada um de nós somos um agente do Senhor. E sabemos que, como vimos nas aulas passadas e na aula de hoje, que vamos passar sim por lutas, vamos passar sim por tribulações, aflições, enquanto aqui estivermos nesse mundo. Mas sabemos que a diferença nossa para aquele que não tem o Senhor é que nós temos a certeza de que Cristo passa conosco, e isso faz toda a diferença, meus irmãos. Sabemos que vamos sofrer, sabemos que vamos ter medo, mas também sabemos que o Senhor está ali conosco, nos confortando, nos consolando, nos sustentando, mostrando o caminho a seguir e nos ajudando em tudo. Que Deus continue te abençoando. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por essa aula de hoje. Deus querido, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Te louvamos, meu Deus, porque Tu tens sido especialmente cuidadoso em nossas vidas, meu Deus. Temos vivido tempos difíceis, Pai, tempos de choro, tempos de grandes dificuldades, mas temos sentido, Pai, o Teu amor, a Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, meu Deus. Pai, obrigado porque o Senhor não nos desampara, Senhor. Obrigado porque Tua mão sustenta nossas vidas, meu Deus. E assim como o salmista, Senhor, no momento das aflições, nós elevamos os olhos para o alto, sabendo que do alto vem o nosso socorro. É de Ti, Senhor, que vem a nossa força, que é de Ti, Senhor, que vem a nossa ajuda, Pai. Pai, continua sustentando a mim e aos meus irmãos, nos ajudando, Senhor, a fazer a diferença onde nós estivermos, a sermos canal do Teu agir, Senhor, e que aqueles que estão mais fracos nesse momento, Senhor, carecidos, Senhor, de um toque especial Teu, o Teu Santo Espírito vá neste momento, Senhor, e toque, renovando, Senhor, revigorando, Senhor, fortalecendo a mim e aos meus irmãos, Pai. Fica conosco no restante desse domingo, Pai. Toma logo mais o culto de hoje à noite, que também seja um culto maravilhoso na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Fique com Deus. Um grande abraço meu e da dela.